Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Quarta-feira, 22 de fevereiro, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. O Brasil tem uma das maiores taxas de cesarianas do mundo. Profissionais da nova geração. Cada vez mais, os jovens estão assumindo cargo de chefia. E ainda, as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O Brasil tem uma das maiores taxas de cesarianas do mundo. Na rede particular, a média é de 82%. A Fiocruz vai fazer uma pesquisa no pós-parto com mulheres de todo o país para entender o porquê desse índice. Rômulo, de 22 dias, nasceu de parto cesárea em um hospital particular. Os pais escolheram a cirurgia por ser mais prático. Optei pela cesariana pela facilidade de me programar, né? Por ser mais fácil em relação também a trazer a criança para o mundo, não é tão sofrido quanto um parto normal. Acho que a criança sofre no normal, assim como a mãe, né? E também por ter uma data certa, né, para nascer. Em 2010, o Brasil registrou mais cesarianas do que partos normais, 52%. Nos hospitais particulares, o índice de partos cesáreos chega a 82%, na rede pública, 37%. Mas a Organização Mundial da Saúde recomenda apenas 15%. Para saber por que as brasileiras preferem a cesárea, a Fiocruz vai realizar uma pesquisa com 24 mil mulheres durante o pós-parto, para identificar os motivos da escolha e assim criar ações para reduzir os números de cesáreas. Ana está à espera do terceiro filho e divide as preocupações da gestação com a amiga Renata, que faz o trabalho de doula. Ela apoia emocionalmente Ana, orientando sobre a importância do parto humanizado. O parto é uma coisa maravilhosa, fantástica e pode ser muito prazeroso. Eu acredito no poder que a mulher tem em resgatar toda a ancestralidade. Eu sou descendente de índio, então seria bastante contraditório. Minha mãe teve os partos dela, os meus irmãos nasceram normais, a minha avó. E eu tive essa passagem, assim, eu tive a dilatação e deu tudo certo durante a gestação, então o parto normal estava dentro do propósito mesmo. Esta médica acredita que, apesar do Ministério da Saúde defender a preferência pelo parto normal com anestesia, nem todos os hospitais públicos estão preparados para fazer o parto humanizado. Aqui no Distrito Federal, nós não temos essa analgesia de trabalho de parto feito na rede pública, porque, infelizmente, nós não temos anestesistas suficientes para cobrir nem as emergências, né, os serviços de emergência. Então, que dirá para acompanhar, fazer analgesia em gestantes que estão em trabalho de parto. Na rede privada, isso daí é sempre oferecido. O Ministério da Saúde reconhece as dificuldades. Mas nós temos que continuar insistindo. Se é o problema da remuneração, do processo de trabalho, das condições da maternidade, da equipe multiprofissional, nós temos que achar uma saída permanente para todo o Brasil. No mercado de hoje, é cada vez mais comum encontrar jovens assumindo cargos de chefia. A tendência em muitas empresas é dar prioridade para profissionais da nova geração. A falta de experiência é compensada por outras qualidades profissionais. Joyce começou a trabalhar aos 18 anos de idade. Durante 5 anos foi subordinada a um superior, mas desde o ano passado passou a ser coordenadora de uma equipe. E sempre procurando ouvir o que o colega de trabalho tem a dizer, tem a contribuir e também contar com a experiência que ele adquiriu, tá? Eu acho que é válido principalmente esse trabalho em conjunto. Trabalhar com a Joyce é muito jóia, ela é uma excelente profissional, trabalha em equipe com todo mundo, assim, a gente nunca teve problema, toda vez que precisa de puxar a orelha de alguém, ela é sempre muito educada, muito atenciosa. Em outro escritório da mesma empresa, um caso parecido. Juliana tem apenas 27 anos. Como gestora de pessoas, ela comanda diretamente o trabalho de 4 funcionários e indiretamente de outros 40. A primeira coisa para você ser respeitada é você dar respeito para as outras pessoas, né? Então a gente procura tratar o ser humano como um todo, não como um profissional máquina. A Juliana, como pessoa e como profissional, ela é extremamente competente e o diferencial dela é que ela sempre busca benefícios visando o colaborador.
Juliana e Joyce são exemplos do que é tendência em muitas empresas. São jovens que têm qualidades para a liderança e que, apesar dos poucos anos de experiência, são bastante maduros. Esse jovem, na verdade, nós vamos chamar de geração Y, que é essa geração última que está chegando, é a geração da tecnologia. Então, eles estão, muitas das vezes, eles estão bastante preparados, eles entendem muito de informática e eles têm esse desespero para produzir. São pessoas que muitas vezes chegam aí no mercado de trabalho entendendo bastante, até mais do que muitos daqueles que estão ali há mais tempo. E agora as notícias do esporte. Bom dia! Depois do período do carnaval, vamos voltar a falar de futebol. Logo mais então tem semifinal da Taça Guanabara, mas o que fica realmente ainda a expectativa é a convocação que o técnico Mano Menezes fez na semana passada, na terça-feira passada, com a seleção brasileira. Na próxima terça-feira, dia 28, o Brasil faz o primeiro jogo amistoso do ano. Vai enfrentar a seleção da Bósnia. A grande novidade foi a volta do Ronaldinho Gaúcho à seleção brasileira. Verdade é que se espera muito dele pelo talento que ele tem, por toda a experiência que ele tem, ninguém discute isso. Mas, até o momento, o Ronaldinho Gaúcho está devendo, tanto no Flamengo como na própria seleção brasileira. Um jogador da categoria, do nível dele, realmente pode render muito mais para o futebol brasileiro. Mano também destacou o seguinte: a partir de agora não vai chamar mais nenhuma cara nova na seleção brasileira. Desde que ele assumiu a seleção pouco depois da Copa de 2010, ele já chamou até agora 85 jogadores. E essa base, esses jogadores que ele viu, esse é o grupo com que ele vai se definir para a seleção brasileira disputar tanto os Jogos Olímpicos em julho na cidade de Londres, como a Copa do Mundo de 2014. Aliás, falar em Olimpíada, quando é que vai ser realmente a definição da seleção que vai para a Olimpíada? Não podemos ficar nessa obsessão, o Brasil não tem a medalha olímpica. Nós temos várias conquistas no futebol, somos o único país que tem 5 títulos mundiais, conquistamos em definitiva a Taça Júlio Rimet, enfim, a nossa história no futebol era muito rica, mas ainda não temos a medalha olímpica. E quando é que realmente o Mano vai definir a seleção? Ele pode usar 3 jogadores acima de 23 anos. Será que essa convocação do Ronaldinho Gaúcho acena alguma possibilidade de o Ronaldinho também estar em Londres? Vamos aguardar. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Jogo, corrida, caminhada, vencer. Esporte e aventura aliados ao espírito de solidariedade, bom humor, respeito à individualidade e à natureza. Estes são os valores que motivam o grupo Rebas do Cerrado, que pratica mountain bike no Distrito Federal. Acordar no fim de semana bem cedo não é problema para esse pessoal. Todo domingo, o grupo Rebas do Cerrado de Brasília se reúne para pegar a estrada, mas de bicicleta. Cerca de 3.000 aventureiros fazem parte dessa turma que aceita quem quiser pedalar e se divertir. Nós temos todas as gerações muitas vezes, desde crianças a partir de 8 anos mais ou menos, até tem família que tem até o nível do avô, né? Tem o filho, tem o neto, é muito legal. Essa é uma trilha considerada de nível difícil, um percurso de 48 quilômetros cheio de subidas, descidas e obstáculos. E quando a trilha é mais perigosa, o grupo fica bem menor. Aqui só vai quem já fez algumas vezes os percursos de nível de dificuldade médio. Bruno vai enfrentar o desafio pela primeira vez e disse já estar preparado. Fiz algumas trilhas antes e descansei bastante o restante da semana para ficar preparado. O grupo respeita o tempo de cada um. Os mais experientes acabam saindo na frente, mas há quem prefira ir mais atrás, tanto para curtir a paisagem quanto para ajudar quem precisa. Quando eu comecei a participar da trilha com Rebas, precisei de ajudas. Agora não, agora está na hora de passar o que eu aprendi e passar para as outras pessoas. Retribuir o que fizeram por mim no começo, né? Para eles, a união da natureza com o esporte, o contraste entre a robustez e a delicadeza do cerrado é que faz valer a pena todo o esforço. Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia e até amanhã.